Meus queridos irmãos, saudações de paz a cada um de vocês. Quem se alegra por estar aqui essa noite, diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela vida de cada pessoa que está aqui hoje. Quero acreditar que essa ceia, ela servirá como um fortalecimento para a tua vida. A palavra do Senhor diz que Elias, cansado no deserto, pensando em desistir de tudo, ouviu um anjo que lhe acordou e quando ele levantou os seus olhos, havia pão sobre a sua cabeça. E aí o texto sagrado diz que com aquela força daquele pão, ele caminhou 40 dias. Nós sabemos que os próximos dias nós estaremos cerceados, mas eu quero profetizar que com a força da comida que você vai comer aqui hoje, você vai caminhar esses dias de pé na presença de Deus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, é o texto que nós vamos usar para a mensagem dessa noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19. Eu leio com vocês o versículo de número 14. A vocês que nos assistem pela internet, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu espero poder ser bênção na vida de vocês. Eu espero que realmente essa mensagem de hoje possa impactar a vida de cada um para a glória de Deus. A gente não tem esse retorno ainda? Está ruim ainda? Será? Poxa, se tivessem me falado eu já tinha mandado arrumar. Uma pena. Ainda está na garantia, já tinha levado lá. É cabeamento? Poxa, mas se tivesse falado tinha dado um jeito. 2 semanas já. Amém. Vamos lá. É muito ruim pregar sem retorno, gente. Vocês não têm noção. Quando eu fico falando sobre retorno, vocês devem, pô, o pastor é chato pra caramba. É porque vocês não têm noção o quanto é difícil para a gente não ter referência do que a gente está falando. A voz, a gente não se ouve, então é muito ruim. Eu não sei como vocês estão me ouvindo e se estão me ouvindo. Mas vamos lá. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, versículo de número 14. Quem achou, por favor, diga amém. O texto diz: e esse era o dia da preparação, sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus: eis aqui o vosso rei. Diga comigo: e eis que era sexta-feira da preparação. Você pode melhorar? Diga comigo: e eis que era sexta-feira. Senta no seu lugar, me empresta a sua atenção. Meus queridos e eternos irmãos, mais uma vez nós estamos diante da presença do Senhor e de fato não é fácil para um pastor subir em um altar e saber que os próximos dias serão obscuros, ainda mais que da última vez que nós ouvimos falar nesses 15, os 15 viraram 30 dias, que viraram 45, que viraram 2 meses. E para quem está reconstruindo, porque eu acho que o Brasil vive esse momento de reconstrução. Afinal, quando nós estamos vivendo um momento como esse, nós sabemos que pessoas estão vivendo deprimidas, assustadas, assoladas, angustiadas. E esse é o grande desafio da igreja: ser um porto seguro, ser um lugar de socorro para pessoas aflitas. E quando nós não podemos fazer cultos, então a gente é óbvio que fica desesperado. De fato estamos enfrentando um vírus terrível. O Covid, pastor, não, o vírus do medo. E a única coisa que repousa sobre o meu coração é que o vírus do medo, ele é pior do que o vírus do Covid. Por quê, pastor? Porque ele pode furtar de nós que somos cristãos a autoridade para falar sobre milagres e para falar sobre os enfrentamentos.
Pastor, você é irresponsável quando você diz isso. Não. Antes de você chegar aqui, essa igreja foi organizada, eu tenho cobrado máscaras, nós temos colocado a flor de temperaturas, a gente tem higienizado a mão de cada pessoa ao chegar aqui e orado muito, e sabemos que estamos diante de algo cruel, mas escutem isso, a expectativa bíblica não é de que as coisas melhorem, mas é de que as coisas piorem. A Bíblia aponta para que no final dos tempos as coisas não vão melhorar. O apontamento bíblico é que as coisas irão piorar. E aí qual é a autoridade que nós teremos em detrimento às coisas que vão piorando, se nós somos amargurados e amarrados pelo medo? Então eu quero liberar uma palavra em nome de Jesus, que Deus coloque dentro de você o sentimento do Evangelho, um sentimento de entender algo que está acontecendo, mas eu sou igreja, eu nasci para enfrentar, para profetizar cura, para determinar vida. Isso é pré-avisado a sua mãe Maria. E a profecia do Isaías, capítulo de número 7, versículo 14: a virgem dará luz, conceberá a um rapaz, o nome dele será Emanuel. Parece agora estar se cumprindo. Jesus cresce em uma sociedade, eu posso dizer, afundada em um contexto religioso, e por que não dizer afundada dentro de um caos moral? É dentro de uma sociedade como essa, que está se afogando dentro da religiosidade, perdida dentro da lei, abandonada, eu posso dizer, por aqueles que deveriam ser as suas referências. Estou citando os homens da fé, os sacerdotes. Percebam por gentileza que é nesse contexto embaraçoso que nasce a figura de Jesus Cristo. Ele começa o seu ministério em um batismo no Jordão, batizado pelo seu primo, tem a revelação do seu próprio pai, que do céu grita: este que desce as águas é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Após ter sido batizado, vai ao deserto, vence a Satanás, recruta os seus discípulos. E pasmem, irmãos, se vocês fossem ler a biografia destes discípulos, certamente se assustaria. Afinal, Jesus não vai, se nós fôssemos usar o paradoxo do futebol, ele não vai aos maiores clubes europeus e recruta os maiores jogadores que a Europa poderia dar para compor o seu time. Ao contrário, ele vai na várzea, ele vai no futebol escondido, e ele resolve escolher aqueles que estão no banco de reservas, que não tem uma oportunidade para colocar o pé na bola porque são pereba jogando futebol. Presbítero pastor Anderson já está rindo, porque eu já me lembro dele dominando a bola na jugular, ruim de bola demais. Mas são esses caras que não são, eu posso dizer, o protótipo daquilo que eu e você escolheríamos, sequer para compor o nosso departamento. Não seriam mãos que nós escolheríamos sequer para trabalhar como os obreiros da igreja. É um homem odiado pelos judeus, coletor de impostos, um Mateus da vida. É um pescador que, embora seja dono da maior companhia de pescadores de Cafarnaum, representa alguém que eu posso dizer extremamente oscilante em seu temperamento. São pessoas que estão contrariando, eu posso dizer, até as regras da sociedade ou as leis de César, como o Natanael, que foge do contexto de sua morte, ou precisava estar morto e é encontrado debaixo de uma figueira. Gente normal, gente simples, gente que vai dar trabalho, gente que precisa ser moldado a murros de martelos pesados, pedras brutas, que ele não vai abrir mão. Parece ganhar sentido a ideia do apóstolo Paulo, quando escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo de número 1 e versículo de número 17, diz: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus
Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes, escolheu as que não são para confundir as que são. Ei, a resposta aqui é muito simples. Você quer entender porque Deus escolheu você? Deus te escolheu para contrariar a lógica. Ele vive fazendo isso, ele vive pegando gente que não é, que a sociedade não aposta. Eis todas as coisas para dizer: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, para poder dizer: aonde abundou o pecado, ali superabundou a graça. Nos lombos de camelos, nos lombos de jeguinhos, como na entrada de Jerusalém, com 12 caras que estão sendo preparados, e que de fato, quando você olha a última semana de Jesus, parece perceber que não entenderam nada, parecem revelar que os últimos 3 anos de Jesus parecem ter sido jogados no lixo. Afinal, quando Jesus diz assim: o que os homens dizem que eu sou, eles começam a dizer o Elias, um profeta e tal. Aí ele para e diz: e vocês dizem que eu sou quem? E aí é um silêncio na sala. Parece que eles não entenderam nada do que aconteceu nos últimos 3 anos, só sabiam dizer que ele é poderoso. Afinal, diante dos seus olhos, os cegos enxergavam, no toque das suas mãos, os paralíticos andavam, pela liberação de sua palavra, mortos ressuscitavam, com o toque dos seus abraços, leprosos eram curados. As crianças queriam estar perto dele, os maiores empresários se aproximavam dele. Simão desejava tê-lo em casa. Pessoas importantes como Zaqueu subiam em árvores espinhosas para vê-lo, e quando recebiam em sua casa, a presença dele era tão constrangedora que olhavam para ele e diziam: mestre, queremos a salvação. Se em alguma coisa defraudamos os pobres, o devolverei até 4 vezes mais, mas eu quero ser salvo pelas tuas mãos. É um cara simples desse, que sai de Cafarnaum, lugar de trevas, aliás, que mora em Cafarnaum, que sai de Nazaré. O jargão já dizia: alguma coisa boa poderia vir de Nazaré, e vem Jesus para confundir o planeta Terra. Ele não se envolve com os grandes, prefere os pequenos, mas os grandes o desejava conhecer. Já percebeu que na última semana de vida dele, o texto diz que Herodes disse a ele: desejava te conhecer. É esse o Jesus que nós servimos, um cara que as crianças queriam estar próximo. Já viu criança querer estar próximo de gente rabugenta? De maneira nenhuma. Elas invadiam os cordões de segurança dos discípulos, e quando não, os discípulos estão dizendo: tira elas daqui, e ele dizia: deixa elas aqui, porque delas é o reino dos céus. Pecadores se constrangiam com o seu amor. Ele era o melhor, ou ele é o melhor advogado que o planeta Terra já viu. Defendia nos tribunais as pessoas com acusação da sua própria consciência, sacudia o sinédrio, abalava os templos, faziam com que os sacerdotes colocassem a mão na cabeça e entendessem: não há como esse cara. Psicólogo como ele nunca houve, médico eu nem preciso falar. Um homem que por onde passou gerou vidas, agora se tornou um grande problema. E por que esse Jesus se torna um grande problema? Porque ele está prestes a desfazer todo um sistema religioso que parece que foi finamente afinado, que parece que foi friamente arquitetado. Sistema que tem feito dos lugares dos gentios gente como eu e você, que à luz do contexto judaico não poderia se aproximar de Deus. Ficávamos no pátio, mas judeus como esses, que estavam fazendo o pátio lugar de comércio, um sistema religioso totalmente ultrapassado, onde o sacerdócio se tornou uma profissão. 4 sumos sacerdotes em uma época que só podia haver um. É nesse contexto que o meu Jesus aparece. E deixa eu te contar o que acontece. As suas mensagens cortavam as almas, invadiam os corações. As palavras dele eram como facas ou como espadas que penetravam o mais profundo da alma humana.
quando ouvia-se Jesus falar, vida era gerada dentro dele. Opinião pública, quem disse que ele se preocupou com isso? Ao contrário, sentou-se com os pecadores, entrou em Samaria por causa de uma mulher que estava se prostituindo, aceitou o toque da pecadora que chorou aos seus pés, a mulher que foi pega em ato de adultério. Ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele era de fato a esperança desses pecadores. O contexto de Mateus capítulo 5, se não me engano, revela isso. A região que estava em trevas viu uma forte luz, e aqueles que andavam assolados pela sombra da morte, viu neles resplandecer a luz. Ele era de fato a força para os fracos, ele era quem colocava de pé os caídos. E agora o contexto judaico está se preparando. A gente precisa parar esse cara. As mesas do sinédrio estavam enchendo de processos, leprosos e mais leprosos sendo curados, mortos estavam ressuscitando, e já não haviam mais argumentação para dizerem que ele não era o Filho de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que um amigo chamado Lázaro morre. Quando o amigo chamado Lázaro morre, ele vai esperar 3 dias de sepultamento, vai chegar no quarto na cidade. Te explico por quê. Os outros defuntos que Jesus tinha ressuscitado, ele ressuscitou até o 3º dia. Os judeus faziam a defesa dizendo catalepsia, o espírito ainda estava perto do corpo. Era o contexto judaico de crença. Aí Lázaro não é o que vai acontecer. O que acontece com Lázaro? Ele espera 4 dias, ele olha para os seus discípulos e ele diz aos seus discípulos: e aí, gente, vamos ir para Betânia? Dizer vamos para Betânia significa dizer: se eu chegar lá, eu tiro ele da sepultura. Se eu tirar ele da sepultura, 2 coisas podem acontecer: ou os judeus se rendem e dizem ele é Deus, ou então os judeus vão me matar e provavelmente matarão vocês também. Deixa eu ser o advogado de Tomé, a quem você chama de incrédulo. Enquanto os discípulos estão pensando, será que vale a pena? Tomé disse: mestre, sacode Betânia, contigo vamos até a morte. Eles entram na cidade de Betânia, e quando Marta vem chorando ao seu encontro, ele diz: me mostra onde está o sepulcro dele. Diz aos judeus: arranquem a pedra, porque eu vim mostrar quem eu sou nessa terra. Com um grito de autoridade ele diz: Lázaro, vem para fora. Aquele que estava mumiizado vem pulando, e agora não há judeu, e agora não há argumento, e agora não há teologia, e agora não há brecha na lei. Eles têm que dizer: ele é realmente Deus. Escuta essa é boa, fica nessa. Os judeus armaram um complô e disseram a seguinte coisa: nós vamos prendê-lo, alguém vai dar algo dele. Eu sinto ele aqui. E nós vamos matá-lo. Porém, ao contrário do Supremo Tribunal da nossa nação, eles precisam de leis para executarem. Primeiro tribunal, Jesus é absolvido, sinédrio. Ele passa pelo tribunal dos fariseus e ele não pode ser acusado. Segundo tribunal, tribunal de Pilatos, absolvido. Terceira instância, tribunal de Herodes, absolvido. Então a esposa de Pilatos tem um sonho. Eu não sei se sonhou com a ressurreição, com a volta dele, mas eu sei que ela fica atemorizada. Chama a Pilatos, e aqui eu vou dar uma pauladinha em você, e diz: meu bem, tive um sonho. O sonho de Pilatos faz Pilatos ter uma estratégia. Eu não posso dizer que ele está livre se não fico mal com os judeus.
Qual é o pior bandido que tem aí na cadeia? Aí os caras pegam Barrabás. Chama Barrabás. Quem é Barrabás? É um samaritano, já é odiado pelos judeus. É um estuprador, uma figura desprezível. É um ladrão, um salteador do deserto, um defraudador da lei. Peguem ele, coloquem ele aqui, chamem Jesus. Afinal, quando eu gritar ao povo, eles vão mandar crucificar a Barrabás, e eu estou livre, isento diante dos olhares judaicos. Para surpresa de Pilatos, quando colocam a Jesus de um lado e a Barrabás do outro, ele pergunta: a quem nós dar a liberdade? É Páscoa. Esse contexto era um rito comum. Os judeus pegavam dois bandidos e faziam-se escolher um para ser livre, para que eles se lembrassem, com esse ato, que um dia Deus deu livramento das cadeias que eles habitavam no Egito. Quando ele pergunta: quem livraremos? O povo em alta voz diz: solta Barrabás, e a Cristo crucifica. Quando o povo grita isso, ele estremece. E por quê? Porque ele não esperava. Aqui vai o que eu preciso te falar. Barrabás pega uma bacia de prata, uma bacia, aliás, de bronze, lava as suas mãos e diz: então eu lavo as minhas mãos. Em outras palavras, vocês hoje o condenaram. Tu não entendeu? Barrabás não queria a morte de Jesus. Pilatos, aliás, não queria a morte de Jesus, esperava a morte de Barrabás. Mas a multidão escolhera para a crucificação a Cristo. Ele não levanta-se, mas ele diz: eu lavo as minhas mãos. Nós estamos diante de uma geração sem personalidade. Eu sei que quando eu falo sobre uma igreja de enfrentamento, tem pessoas aqui que ardem em ódio de mim, borbulham dentro e ficam pensando em milhares de adjetivos negativos em relação ao meu comportamento quando eu falo isso. Pessoas que preferem ficar com os noticiários. Eu acredito na palavra de Deus. Eu não entendi, eu acredito no que o Evangelho me ensina. E tem um detalhe sobre esse Evangelho que eu preciso falar. 40 missionários saem para fazer missões, às vezes voltam 3 e contam 37 morreram no campo. E a igreja se reunia e adorava Jesus, dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou 37 mártires. O Evangelho não começou em lugares livres, o Evangelho começou em lugares de perseguição, de pressões. A igreja antiga levantava-se contra decretos como de César e de Herodes. Viam crianças serem explodidas na parede. E agora nós estamos perdendo para o invisível. A autoridade que nós temos para falar sobre enfrentamento, sobre fé, sobre igreja, não é um convite à irresponsabilidade. Mantenha o distanciamento, use álcool, mantenha cuidado, não abrace pessoas, não dê a mão para elas, mas em nome de Jesus, não pare de falar do Evangelho, mas em nome de Jesus, não parem de falar que Jesus cura, que Ele liberta e que em breve Ele voltará. Pastor, mas eu perdi alguém, e quando eu perco alguém, eu não perco a autoridade, não. Eu posso dizer: eu perdi alguém, mas eu continuo acreditando a um Deus que continua fazendo milagres e que comanda o universo do céu mais alto. É sublime trocar alguém estar aqui para dar um grito de glória. Faz isso agora. Pode fazer um favor para mim? Olhe para essa pessoa que está ao teu lado. Diga para ela: você não é a geração que lava as mãos. Diga para ela, vai. Não procure outra pessoa mais animada e diga para alguém: você não é geração que lava as mãos. Alguém acredita no que eu estou falando? Diga glória a Deus. Olhe para mim. Jesus, ele prepara a última ceia com os seus discípulos. Quinta-feira à noite, parte o pão. Enquanto parte o pão, dá uma revelação: é o meu corpo que será partido.
Toma 4 cálices que estão na mesa, bebe o primeiro, bebe o segundo, canta o louvor, vai para o Monte das Oliveiras no Jardim do Getsemane. No Jardim do Getsemane recebe a visita de Judas, que acompanhado da guarda pretoriana está vendendo a Jesus por 30 moedas de prata. Uma coisa eu posso lhe afirmar: ponha preço na sua comunhão e o diabo estará disposto a pagar por ele. 30 moedas de prata, o preço para comprar um pedaço de terra onde ele vai se matar. Porque tem coisas que eu vendo que na verdade vão gerar o meu ambiente de morte. Judas vai se matar com aquilo que ele achava que seria lucro, porque nem tudo aquilo que me parece bom vai me trazer vida. Com um beijo vem de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus é levado à praça pública. Enquanto vai sendo levado, socos na cara, alguém grita no seu ouvido: se tu és Cristo, revela quem te bateu. Ele cai pelo chão, alguém chuta ele, puxa os seus cabelos, zomba de sua cara, e ele vai apanhando. De longe observa Pedro, a quem disse alguns momentos antes: você vai me negar. E como ele não falha, ele vê um dos seus discípulos tão querido, dizendo: não o conheço. É conduzido aos 4 tribunais que já citei. No último grito do povo: a Cristo crucifica. Ele já sabia que estava caminhando em direção à morte. A oração do Getsemane não fora ouvida, ou pelo menos não fora respondida. Passa de mim esse cálice. Maturidade cristã: ainda que o que eu peço não aconteça, eu continuo caminhando em direção ao propósito que por Deus foi estabelecido. Vou repetir: nem todas as suas orações serão respondidas do jeito que você quer. Tem gente que você vai pedir para Deus curar e Deus vai levar. Tem coisas que você vai pedir para Deus restaurar e você vai perder. Tem portas que você vai pedir para Deus abrir e elas vão ficar fechadas. Mas quando isso acontecer, olhe para o céu e diz: continuo caminhando em direção ao meu chamado e ao meu propósito. Não são as circunstâncias, é o propósito dele. Caminhando em direção à cruz, ele entende, e deixa eu só explicar: o Barrabás não podia morrer, ele é cordeiro manco, e a imolação do cordeiro tem que ser um cordeiro perfeito. Você pode observar, o padrão da imolação de um cordeiro aparece toda dentro da prefiguração da cruz do Calvário. Pilatos não disse: lava as minhas mãos à toa. O sumo sacerdote tinha que lavar as mãos antes de imolar o cordeiro. O cordeiro está sendo levado em direção à cruz, mas agora a lei será transgredida, porque em nenhum ponto da lei mosaica o cordeiro apanha antes da morte. Mas o nosso cordeiro, a Jesus a quem servimos, ele vai tomar 39 chibatas com pedaços de ossos, ele vai apanhar de flagelos com pedaços de ferro. Vão colocar nele uma coroa de espinhos. Você não diz que é rei, então você tem coroa. Espinhos da laranjeira, que vão fazer com que o seu crânio infeccione. Ele vai sentir a falta de ar pela posição dos seus pés e das mãos que estão furadas, levantado no madeiro. No caminho ainda do Gólgota, ele não vai aguentar com o peso da cruz. Vão constranger um tal de Simão Cirineu a ajudá-lo. Quando levantam ele no madeiro central, quem passa de longe vê: eis aí o rei dos judeus. Debaixo da cruz ele não encontra os seus discípulos, senão a João, a mãe Maria, debaixo da cruz, chorando pela sua morte. Os judeus estão olhando para ele, e de repente um grito sai de sua boca: Pai, por que me desamparaste?
Imagine um pai vendo um filho na cadeira elétrica de sua época, resolve virar as costas para Jesus. Pastor, é uma resposta teológica para isso? Tiago diz: os olhos do Senhor são tão santos que não podem contemplar o pecado de um homem. Jesus não se fez pecador na cruz, Jesus se fez pecado na cruz. Jesus, se fazendo pecado na cruz, faz com que o pai vire a sua cabeça, enquanto o filhinho grita: Abba, por que me desamparastes? O pai vai revelar a sua ira em outros lugares. Os céus se enegrecem, os cemitérios tremem, defuntos caem para fora, tamanho tremor das terras. E de repente ele dá um grito na cruz do Calvário: está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O texto diz: e aquele dia era sexta-feira. Tem discípulos que estão escondidos na casa de Tomé, e se tu não consegue chegar lá, eu vou contigo. Eles estão em silêncio ao redor de uma mesa. O que fizemos com os nossos últimos 3 anos de vida? Alguém disse: ele é Deus porque morreu. Alguém diz: eu esperava que ele tomasse conta de Roma. As mulheres voltam para casa chorando. As prostitutas que foram libertas por ele estão vivendo uma sexta-feira tão dolorosa. Os cegos que foram curados estão perguntando: como será que ele me curou? Os leprosos estão olhando para a sua pele e diziam: eu achei que era Deus. Aquela é de longe a sexta-feira mais triste da história. O José de Arimateia briga pelo corpo dele, envolve-o em um manto, leva-o para dentro de uma sepultura e diz: pelo que esse cara fez, ele merece pelo menos ter um lugar para estar morto. Na porta da sua sepultura, uma pedra. A convocação de Roma, a guarda pretoriana precisa cuidar do sepulcro, porque senão vão roubar o corpo dele. Uma guarda na frente, o anel de Herodes, fazendo uma espécie de selo em cima da pedra, marcando: ninguém toca nessa pedra. Os discípulos estão entre si perguntando: o que aconteceu? E sinceramente, tudo que eu ouço nessa sexta-feira é um silêncio muito grande. Segura, por favor, só um minuto esse teclado. Esse é o som daquela sexta-feira. Os discípulos estão pensando: o que aconteceu? Eles não sabem o que falar. Mesmo que ele não era Deus, ele era nosso amigo. É um Pedro sentado à mesa pensando: eu abri mão de tudo por ele. É um João pensando: no peito de quem eu repouso agora? São as mulheres desoladas, dizendo: a quem serviremos? São discípulos que acordam no domingo de manhã para voltar para Emaús. Afinal, ele morreu. Enquanto estão voltando, vão ser encontrados por alguém no meio do caminho. Já já te falo sobre isso. Na sexta-feira, o inferno grita: vencemos a ele. O inferno pensa: acabamos com ele. E deixa eu abrir um parênteses. Que pena que hoje não tenho tempo. Você que chegou a este lugar,
Você só chegou aqui para Deus te dizer: eu conheço a tua sexta-feira. Todos nós passaremos por uma sexta-feira. Salomão disse assim: Léo, os dias maus virão. Sexta-feira é dia que a gente sente sede e não tem água. É dia que a gente se sente sozinho e não tem ninguém. Eu sei o que é ajoelhar no chão de um quarto, segurar o meu aparelho de telefone e dizer: Jesus, faz alguém me ligar. Sexta-feira é dia que a comida parece não ter tempero. Sexta-feira é o dia que parece que a alegria se foi. Se você já sepultou alguém que você ama, você sabe muito bem do que eu estou falando. Sexta-feira é o dia que a gente volta para casa com medo de questionar a Deus, mas questionando-o em todo o tempo. Por que, Jesus? Sexta-feira é o dia que a gente é chamado no RH e alguém diz: você foi mandado embora. E aí a gente volta para casa dentro do ônibus perguntando: e o que eu darei de comer aos meus filhos agora, Senhor? Sexta-feira é o dia que a gente abre a despensa e a gente não tem comida lá dentro. E a gente diz: o que eu faço agora, Senhor? Sexta-feira é o dia que o médico olha para a gente e diz: olha, não tem mais jeito, tem um tumor aí dentro, que vai dar a você 5 meses de vida. E aí a gente volta pensando: por que comigo, Senhor? Sexta-feira é o dia que na ultrassom a gente vê um médico dizendo: vai evoluir para um aborto. E a gente fica pensando: por que, Senhor? Eu queria tanto. Sexta-feira é o dia que o telefone toca e o médico diz assim: precisamos conversar com vocês. E aí a perna some. E a gente vai para o hospital dizendo: Senhor, por favor, não deixa ser essa notícia que parece ser tão óbvia. Sexta-feira é o dia que o marido vira e diz: não te quero mais. Sexta-feira é o dia que você puxa uma gaveta e descobre que o filho está enfiado nas drogas. Sexta-feira é o dia que o veredito do juiz aparece e aí você vê: condenado. Sexta-feira é o dia que você descobre numa criança comum uma doença terrível. E se você não viveu uma sexta-feira ainda, prepare-se, ela vem por aí. Eu vou dizer umas 5 vezes, ainda que você não goste, a sexta-feira existe. Eu tenho gente como o pastor Ricardo, que já enterrou um filho sexta-feira, junto com a Silvana. Eu tenho gente aqui que já chegou no hospital com um tumor na cabeça, como o Beto, sexta-feira. Eu tenho pessoas aqui que já enterraram os seus pais, como a Adriana, como Débora, como agora, há 2 dias atrás, a Camila, a Dani, que canta conosco. Sexta-feira são dias que o inevitável acontece, que a tragédia se concretiza. Eu tenho pessoas aqui que uma porta tão feliz estavam abertas e de repente a porta fechou. Eu tenho gente que recebeu condenações aqui, como Wesley, num processo tão lindo de discipulado, e a gente ficou sabendo: cadê o Wesley? Foi preso, nem sabia da condenação, foi preso, menino de Deus. E eu vim dizer a você que a sexta-feira existe. Os discípulos estão voltando para casa dizendo: por que aconteceu tudo isso? O inferno parece rir da nossa cara, os demônios parecem celebrar a nossa derrota. A sensação que temos no nosso coração nas nossas sextas-feiras: parece que o diabo venceu, parece que Satanás ganhou da minha oração, parece que o diabo venceu essa guerra que eu estou vivendo. A gente olha no espelho e a gente não tem vontade de se mover. A sexta-feira chegou e eu vim dizer a você:
A sexta-feira, ela vem para quem é crente, para quem não é crente. A sexta-feira vem para quem ora e para quem não ora. A sexta-feira vem para quem vem na igreja e para quem nem na igreja quer pisar. A sexta-feira ela vem. Eu vou dizer de novo, esse não é um evangelho que ilude você. Você está na igreja, você é igreja, mas a sexta-feira vem. Haverão dias que você não vai querer orar. Haverão dias que você não vai querer acender a luz do quarto. Haverão dias que você vai questionar a Deus, nem que em silêncio. Vai haver dentro do seu coração incógnitas. Haverão dias que a dor será tão grande que a sensação é: o inferno ganhou do céu, o diabo parece ter ganhado de Deus, Satanás venceu a minha oração. A minha esposa um dia me falou: eu nunca tinha perdido uma guerra da oração. Eu nunca tinha perdido uma guerra em oração. No dia que nós perdemos o nosso bebê, a sexta-feira vem para pastores, vem para diáconos, vem para líderes de célula, vem para adoradores, vem para pessoas que não servem a Deus e para os que servem. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Chegou o sábado, no sábado o inferno está em festa. Parece que a morte venceu a vida, parece que Satanás venceu a Jesus, mas no domingo pela manhã, deixa eu te contar o que aconteceu. As mulheres saíram de casa com essências nos braços. Vamos perfumar o entorno do sepulcro do Senhor. Elas vão se aproximando. Quando olham na direção do sepulcro, os guardas estão caídos no chão. Quando olham para a pedra, o selo de Herodes foi quebrado. A pedra foi removida de dentro para fora. Alguém que está sentado sobre a pedra olha para as mulheres e dizem: por que vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que é vivo está? Aquele que é vivo está. Não, você não entendeu. O Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer a alguém: a sexta-feira vai vir, mas avisa a sexta-feira, o meu domingo vem aí. Avise a sexta-feira.